Olá, pessoal, é Adriana Amado. Estamos numa live hoje com o Rodrigo Mussini, treinador do Recanto Basquetebol e do Liceu Jardim. Vamos falar de basquete escolar, do projeto de basquete de sucesso. Vamos aguardar o pessoal entrar aqui e o Rodrigo também. Aí, já está por aí. Tá, né? Oi, Rô. Tudo bem? Oi, Adriana, tudo bem? Tá ouvindo, Boa Rô? tarde. Tô ouvindo bem. E Tudo, e você? você? Ah, Fernandinha aí. Boa tarde. Tô ouvindo, tô Boa ouvindo. tarde, A boa tarde a imagem todos que tá estão aí. congelando um pouquinho, mas logo acho que ela vai. Aí, Tá. já tá legal. O pessoal tá chegando aí. Essa quarentena aí tá deixando a gente doida, hein? Nossa, demais. Agora tá uma correria. Eu e minha esposa, a gente tava limpando casa esses dias aí, né? Então, desde quando a gente. Mas aí tem uns cantinhos aqui que não tem jeito, né? É. E aí tem uma moça aqui que ajuda a gente aqui. Então, minha sogra saiu hoje, foi pro apartamento dela. E aí a família foi lá pra casa da minha sogra, né? E aí a moça tá dando uma organizada aqui direitinho. É, né? E aí eu vim correndo aqui para casa mas deu tudo certo, graças a Deus. Que bom. A gente tá na correria e parece que o virtual tá deixando a gente doido também, né? É, exatamente, Idri. No estado, né, a gente tem algumas opções de mídia aí, de, de aplicativo para a gente atender os alunos também, né, Claro. porque a gente pensa assim, a escola do estado já é bem atrás do colégio particular, né, a defasagem é muito grande, por um N motivos, né, e aí a gente está tentando atender, ajudar o máximo possível aí, para que não fique essa discrepância muito grande, né? Tem Aham. Enem logo aí, Claro. tem vestibular. É, tem que ficar ligado, né? O pessoal tá entrando aqui. Hoje eu tô conversando com o Rodrigo Mussini, ele é treinador do Recanto Basquetebol, também do Liceu Jardim, né? Ele tem participado de vários campeonatos, tem título aí do NBA Júnior, tá fazendo um trabalho muito bacana no basquetebol escolar. Rô, eu queria que você começasse falando sobre isso, né? Sobre esses dois universos que você está trabalhando hoje, né? Tanto o Recanto quanto o Liceu, que eu creio os dois são basquete escolar, né? Mas acho que cada um tem a sua particularidade, né? Isso. E aí a gente vai direcionando aí a nossa conversa pro seu trabalho. Legal, bacana. Você está me ouvindo bem, Dri? Tô ouvindo sim. Tá. Não, também estou te ouvindo. Em primeiro lugar, queria agradecer aí o convite, né? Aham. Eu sei o quanto isso vai acrescentar para mim também, né? Porque eu sei da sua trajetória aí, do trabalho que você faz em Santo André, né? Eu sei que você também ficou um tempo na Argentina, né? Depois eu até queria fazer umas perguntas aí. É claro. Queria agradecer também o convite para fazer parte do grupo lá, o WALS, né? Aham. Esse grupo de estudo. E só com gente fera aí, tenho certeza que vai me acrescentar bastante aí no nosso planejamento. Bom, Andri, são dois trabalhos que eu tenho, né, paralelo. Um é o Recanto, Aham. e lá eu iniciei o projeto de basquete desde 2011, né, eu comecei com as meninas lá do Sub-14, e aí depois eu entendi, né, que a gente precisava começar lá atrás, né, do Sub-10, para que todas as categorias tivesse aquele trabalho de base. E aí tem acontecido isso, né? Aham. O Sub-10 que a gente montou lá em 2011, 2012, nos anos seguintes a gente teve uma base boa aí, né? O Recanto, eu falo que é um trabalho escolar, mas com uma cobrança assim de clube, né? É Aham. lógico, a gente não faz seleção de atleta, a gente abre para todas as meninas que estudam lá, que fazem parte do bairro, mas é um trabalho assim que, por não ter além do basquete e a escola em si, o bairro não oferece nada, eu faço com que as meninas enxerguem lá na frente, né? Então, eu trabalho muito com sonhos para as Aham. meninas, para que elas almejem, que elas sonhem, que elas acreditem, porque Legal.
todas podem conquistar, né, Aham, um lugar ao sol. E não só as meninas lá que moram numa área nobre, eu que estudo em colégio particular, mas elas também. aham, E elas têm agarrado essa oportunidade aí e têm feito a diferença, né? É um planejamento que a gente faz aí de treinamentos na semana, né, aham, com treinamentos físicos, técnicos e táticos. E são inúmeras competições que a gente joga com o objetivo mesmo da gente formar e transformar a vida pelo esporte. aham, Né? O recanto é nesse sentido. Agora, no Liceu Jardim, eu entrei em 2018, né, um trabalho já estava caminhando lá, né, não só no basquete, mas como nas outras modalidades também que o colégio oferece. aham. E o nosso planejamento lá é um pouquinho diferente, né? Um treino na semana, né? O basquete escolar também. Então a gente tem que se adequar aí com o calendário escolar que lá é bem puxado, principalmente porque é muito forte academicamente falando, né? Aham, Então a gente tem que se adequar. Então e nessa uma aula por semana a gente tenta oferecer o melhor possível aí claro. para os alunos evoluírem também. Legal. E quais competições que você participa com o Recanto e com o Liceu? Com o Liceu Jardim, a gente participa do circuito escolar, que é a principal competição do ABC, né? Aham, E a gente tem lá no Hebraica, as Olimpíadas do Hebraica, e sempre quando tem alguma competição no Vértice ou algum outro colégio, a gente acaba indo e participando também, né? aham, Ele é um pouquinho mais reduzido, assim, em número de competição e de jogos, por conta do calendário acadêmico mesmo, que é muito puxado. legal. Agora, no Recanto, ano passado foram 14 competições. Olha, Fizemos aí 65 jogos no ano, né? aham, E estava falando com as meninas que para a gente fazer isso a gente tem que ter muita coragem, né? Porque primeiro que a gente não tem, a gente não até então não tinha recurso para a gente sair para jogar. Então é aham, o meu carro, é o carro de algum pai, é algum carro de algum professor, né? E hoje a gente tem a ajuda de algumas pessoas aí que ajudam a gente demais, né? No transporte, no lanche. legal. E a gente disputa aí os jogos escolares, que até então era a nossa prioridade, porque ele Uhum, dá vaga para o brasileiro, né? É uma competição que acontece em todas as diretorias de ensino, aham, daqui de São Paulo, aliás, do estado todo. E aí você vai passando de fase. Então você acaba competindo na diretoria de ensino nas três, aí se ficar em primeiro você passa para interdiretorias, que é realizado no Ibirapuera, com as 14 diretorias de São Paulo. E de lá sai um também que representa a capital no escolar. E legal. aí é a nível estado todo, né? Que você deve conhecer bem essa competição. Agora, para isso, a gente tem aí a preparação, né? Uhum, Então, se a nossa competição é sub-14, eu coloco as meninas aí no sub-15, no sub-17, para a gente rodar aí, tanto no NCB quanto na Liga Paulista, né? uhum, É... E aí tem alguns colégios que fazem algumas competições e oferecem, dá o convite para a gente, faz o convite para a gente e a gente participa. Também é o caso do circuito escolar aham. e a gente roda aí com as meninas aí nas competições, amistosos e tudo que tiver envolvendo basquete feminino, aí a gente está dentro. Legal. Eu queria mandar um beijo, Pode Dri, mandar. pro pessoal de Mato Grosso do Sul, que É, está tá te aqui, o mandando um pessoal da minha abraço. família, alguns amigos, Legal. é, minha mãe, madrinha, tia, amigos aí, né, professores, técnicos. Um abração e obrigado aí por estarem junto com a gente. Legal, tá vendo? Assim que é gostoso, né? O reconhecimento é bem bacana, né? Quando a gente recebe o retorno aí do pessoal, é muito gostoso. Rodrigo, como que a gente ouve muito falar, né, de escola municipal, escola estadual, que é sempre difícil realizar trabalho, sempre a gente coloca as dificuldades, mas você foi um cara que realizou, né? Como que você realizou, né? Quais foram os pontos principais para você realizar? Com quem que você contou? Quem que você mobilizou para isso, né? Eu acho que é importante a gente falar de como você chegou até aí, que não deve ter sido fácil, né? Quando a gente iniciou, 2011, né, Aham, era um trabalho assim realmente sozinho, com algumas bolas toda praticamente ovais, né, e com caroço na bola, e as meninas não desistiram, porque como eu te falei, é um bairro assim que precisa muito do envolvimento de esporte ou de cultura, né, aham, então uma oportunidade que elas têm, realmente elas agarraram. No decorrer dos anos, quando foi assim, a gente foi mostrando trabalho, e as pessoas foram vendo que é um trabalho honesto, é um trabalho pautado em pesquisas, uhum, em um trabalho muito sério, e aí algumas pessoas se aproximaram. Quando foi em 2018, que eu estava até olhando nas suas redes sociais ontem, eu vi que você participou do Camp Internacional da NBA,
Foi isso? Não, eu não participei do camp. Eu vi uma foto lá, Ah, né? E não, aí eu falei, bom, eu vou você tá comentar com falando da ela. clínica. Da clínica, sim. Isso, daquela. Isso, da clínica, sim, quando eu teve a primeira. Isso, Isso, em 2018, né? isso. E aquele evento pra gente foi um divisor, assim, né? Porque conforme teve a seletiva lá das meninas que foram para os Estados Unidos, né? E aí o Globo Esporte veio fazer uma matéria com a gente, a TV Cultura, né? O Bugarelli lá na ESPN, a gente foi para lá também, o Estadão, então a gente acabou saindo em alguns veículos aí de comunicação e aí algumas pessoas chegaram até a gente. Aham. Um deles foi um senhor, né, que mora lá no Morumbi, que me ligou e perguntou qual era a necessidade das meninas, né, em questão assim de transporte, de lanche, e ele tem nos ajudado desde então, Que legal. né? A Decathlon foi uma parceira que de 2018 para cá começou a fornecer material esportivo para a gente, né? A gente tem a madrinha do projeto lá, que é a Alessandra, Que legal. né, campeã mundial, medalhista olímpica, e ela fez essa ponte com a Decathlon, através de um amigo. A princípio era para a gente fazer um camp lá, né, uma festa de final de ano, Aham. e aí a Decathlon, quando ela conheceu o projeto nosso, ela ficou encantada e falou assim que a partir daquele momento ela nos ajudaria aí com o material esportivo que a gente precisasse, Que legal. né? A Alessandra também trouxe o Instituto Dante Pazanese, Aham. que cuidou aí dos exames das meninas, né? E a Pinheiro Neto, através de uma reportagem que passou no Estadão, né? Aham. Um dos advogados lá cuida desse fundo social, entrou em contato comigo e perguntou qual que era o sonho, né? Meu maior sonho lá no bairro, né? E assim, é um bairro assim que tem duas escolas, né? No Recanto, Aham. e tirando isso não tem mais nada de opção. Aham. Então eu disse que eu queria tornar aquilo algo maior, né? Um instituto, uma ONG, mas precisava da toda a documentação. E em 2018, final de 2018, eles começaram aí a constituir, né, essa papelada, essa burocracia aí que é muito grande. Aham. E a gente tem tudo aí para trazer mais parceiros, né? Hoje em dia a gente tem a Decathlon e a Pinheiro Neto trouxe a Sodexo para a gente também, né? Através do fundo social que é Stop Hunger. De setembro para cá, todas as meninas recebem cesta básica, as que fazem parte do projeto. Excelente, excelente. E você já trabalhava no Recanto? Você já trabalhava com basquete? Como que você chegou até lá? Eu prestei o concurso em 2007, né? E aí entrei, o primeiro cargo foi em 2007, depois entrei em outro concurso também em 2011, trabalhando com a educação física. Aham. E eu comecei com futsal, porque o futsal já existia lá, né? Eu acabei assumindo as aulas e eu via, eu não conseguia criar comportamento na equipe. O fato de eu treinar, quando eu chegava nas competições, eles não conseguiam responder aquilo que eu queria, né? Aham. Mas enfim, e aí eu queria ampliar meus horizontes aí acerca aí do treinamento, né? De conhecer um pouquinho mais. E aí eu fui procurar um curso de pós-graduação, Uhum. fiz na área de futebol e futsal, na Gama Filho, e aí eu fiquei encantado na maneira como é trabalhado, né, o futsal. E é aquela coisa, né, tanto que a gente aprende com outras modalidades, né? Sem dúvida. Puxa, às vezes a gente assiste um jogo de handball, sei lá, de rugby, futebol americano, e fala, puxa, isso aqui acho que dá para levar, encaixa no meu treinamento. E aí eu fiquei encantado com essa metodologia de treinamento que usava lá e que dos jogos situacionais, né, de pegar e dividir por partes, e sempre com a situação de jogo, né, para o Aham. aluno cognitivamente se adaptar às diversas situações, diversas dificuldades. E aí eu apliquei no futsal. E aí no futsal a gente trabalhou até o 2014, 2015, né? E aí quando o basquete feminino realmente começou a crescer mais, aí eu tive que deixar o futsal e ficar só com uma modalidade. Aí eu optei pelo basquete feminino, mas eu também tô lá com educação física, Aham. né? Desde o ciclo 1 até o ensino médio. Legal, legal. E a gente fala bastante do basquete escolar, né? Com certeza você, nesse tempo todo aí, nesses 9 anos aí, você certamente formou jogadoras, formou adolescentes, formou mulheres, né? Ajudou, e eu acho que é isso que engrandece, né? Como que é esse pós-projeto? Onde seus atletas estão? Qual o orgulho de você usar o basquete com um propósito maior? Adri, eu falo que a maior vitória de todas é isso, né?
a gente formar e transformar vidas, influenciar pessoas, né? Eu acho que o Aham. grande propósito do esporte é isso aí. É um projeto recente, né, que vem de 2012, então as meninas que iniciaram lá, hoje estão cursando faculdade de Educação Física, né? Tem a Letícia, que ela ficou com a gente aí até o ano passado, mas ela foi para São Bernardo, jogou a federação lá. Hoje ela é estudante de Direito, né? Que legal. E aí a gente tem a Milena e o Eduardo, que fizeram parte do projeto também, que ajudam a gente lá nos treinamentos, que são estudantes de Educação Física, né? Aham. Esses são... Tem a Katner também, que são as mais velhas, e outras meninas que também estão na faculdade, né? As que estão para entrar no ano que vem, estão aí. Tem algumas no Bradesco, Que legal. tem, tem a Rayane, que é o terceiro ano de seleção brasileira dela, né? Tem a Amanda, que ficou no Bradesco ano passado e foi para Pinda. Puxa, tem uma aluna, uma atleta minha que é sua, Adri, Ah, é? do adulto. Quem É, é? quando você postou ontem lá, ela mandou mensagem para mim. A Julie, Ah, Julie. que veio, Aham. a Julie que veio do Amapá, né? Isso. A gente ia disputar o estadual em 2017, a gente já estava com uma equipe forte, né? Com as meninas que estavam até então no Bradesco. Aproveitar e Aham. mandar um abraço pro Cris aí que tá. E estava lá tava no Bradesco, a gente estava com uma equipe forte para jogar, e a gente sabe que o estadual, quando chega lá nas finais, é forte, é puxado, né? Porque tem Tupã, Sim. tem Avaré, tem algumas equipes que jogam a federação e é um nível muito forte, né? Aham. E aí, no último dia para fazer a inscrição ali, eu encontrei a mãe da Julie, e ela estava sem escola ainda, Olha. né? Já tinha entrado no Bradesco, e aí conversando com a mãe dela, e aí por acaso eu toquei no Recanto, né? No projeto que eu tenho lá. Ela falou, poxa, Rodrigo, quero muito que minha filha estude lá. E aí a Bárbara acabou de entrar aí. E aí ela estava morando na Barra Funda, então ela atravessava a linha vermelha e ia estudar no Recanto todos os dias para poder jogar com a gente. Foi um ano que a gente foi campeão estadual aí e Que tivemos bacana. muitas coisas bacanas aí, né? Muito legal. A gente fala de todas essas histórias, né? Mas a gente atrás de cada menina tem uma história, né? Às vezes a menina vai, ela viaja, ela passa, sei lá, 2, 3 horas viajando para chegar até o local de treino, né? E, e ver o trabalho sendo bem realizado e com bons frutos assim é lindo de ver. Rodrigo, como que você faz com as meninas? Como que é o seu trabalho lá dentro da escola, né? Como que você divide o seu treino? Porque a gente tem no clube, você tem uma realidade, né? Você tem um planejamento de treino. Como que é esse planejamento dentro da escola, né? Para você ter todas essas competições, como que você divide esse treinamento, as fases? Legal. Dri, a gente tem muito o que é ideal e o que é possível no estado, né? Sim. O ideal é realmente como acontece nos clubes, né? A divisão das categorias, então sub-11, Aham. sub-13, sub-14, sub-17, e trabalhar o planejamento em cima disso. Lá no Recanto a gente não tem isso. Então, como que a gente faz? A gente tem treinamento todos os dias na semana, né? As meninas, a gente tem a escolinha, a iniciação, as meninas de 9, 10 e 11 anos fazem parte de segunda e sexta-feira, uma horinha só, Aham. né? A partir do momento que elas vão evoluindo, eu já subo para treinar com as maiores. Então, de segunda a sexta-feira é oferecido treinamento físico, técnico e tático para elas, né? De segunda, quarta e sexta é voltado a ser um treino mais técnico e tático. De terça e quinta-feira, a gente tem o trabalho com o Eduardo e com a Milena, que é um trabalho mais voltado para repetição mesmo, né? Aham. Então, é um trabalho de fundamento, sem a situação de jogo, né? E essa semana forma o nosso planejamento semanal. O que eu quero que as meninas tenham no começo da competição? Alguns comportamentos ofensivos e defensivos, né? Então, Aham. eu coloco lá em início de abril, por exemplo. Eu quero que as meninas, ofensivamente, elas estejam bonitinhas ali trabalhando nos 5 abertos, né? Num flex, num Uhum. triângulo ofensivo, né? Eu não jogo, eu não coloco as meninas trabalhando de costas para cestas, então todas passam por todas as posições nos 5 abertos, Uhum. né? E isso tem ajudado bastante a gente, porque ano passado, por exemplo, que a gente fez uma final de NCB Sub-13 contra o Centro Olímpico, né? Um trabalho fantástico lá da Alê. Isso. A gente conseguiu ter um volume de jogo bem maior, Uhum. por conta da gente fazer esses 65 jogos no ano,
e de trabalhar aí todas as meninas de frente para a cesta, né? Ao mesmo tempo, aquelas meninas, uma, duas, três que estavam decidindo e que foram bem marcadas, as outras também tiveram iniciativa e tiveram boas tomadas de decisão para que a gente pudesse ir bem nessa competição. Né? Então, assim, a gente treina a semana toda. Que legal. Você, como que você faz o seu treinamento? Você falou muito de colocar os valores, de trazer as coisas, ensinamentos que você teve lá no futebol, né? O que que você trouxe para o seu dia a dia, no seu treinamento, e como que você coloca esses valores dentro do seu treino? As meninas precisam acreditar muito, né? Eu uso muito aquele livro do Coach K, Liderar com o Coração, que ele pega lá quase 60 palavras e transforma aí paralelamente com o trabalho dele, né? Eu uso muito a questão da coragem, né? Da adversidade, do fracasso, né? Principalmente porque, assim, como para a gente ir bem em algumas competições, eu acabo submetendo as meninas a subirem de nível, né? A subirem de categoria. Então, a gente tem, por exemplo, a nossa competição, que é a NBA Júnior, que foi sub-14 ano passado, então eu peguei a minha equipe sub-14 e coloquei em 3 competições sub-15 e sub-17, que me ajudou demais, né? Essas palavras fazem com que as meninas entendam os momentos que elas têm que percorrer, né? E levar para a vida, né? A gente sabe que esses valores que a gente coloca dentro de quadra, o estar presente, né? Se dedicar, acreditar, né? Ter essa coragem, vai influenciar para a vida das meninas para sempre, pro resto da vida. Oi, Dri, você está me ouvindo bem? De vez em quando você trava aqui. Tá legal o áudio? Oi. Oi, Adriana, não tô conseguindo. Ver se a gente consegue conectar com ele outra vez. Aí, vamos lá. A gente já vai se conectar com o Rodrigo outra vez. Aí, Oi, agora tudo sim. bem? Cortou um pouquinho, não estava te ouvindo direito. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim, é que a imagem deu uma travadinha e parou tudo. Agora acho que tá legal, né? Finalizou lá minha... Não. Parou no meio da sua fala. Ah, entendi. Então, concluindo, a gente usa muito essas palavras aí que as meninas, para mexer mesmo com a zona de conforto das meninas, né? Elas têm que estarem preparadas aí para essas oportunidades que vão aparecer. Vão aparecendo no decorrer da vida, né? Essas Claro. 3 meninas nossas que foram para os Estados Unidos, né? Tinham 3 vagas, né? Para 10. E foram selecionadas aí para participarem desse acampamento, dessa clínica aí. Meninas uruguaias, argentinas e brasileiras. Se essas nossas meninas tivessem ali usado somente um mês para se prepararem, né, com certeza elas não tinham conhecido esse mundo mágico de Orlando, né, da Disney. Então, aquilo que eu sempre falo para as meninas para acreditarem sempre, elas tiveram isso desde que iniciaram e conquistaram essa vaga. Então, a gente usa muito esse exemplo das meninas para as outras, né, de estarem preparadas. A gente sempre pega as meninas que estão em clube para dar uma clínica ou para falar, para passar, enfim, vivências, né? A última foi a Rayane. A Rayane, ela é atleta do Cris, do Bradesco, e ela foi indicada para um camp da NBA, né, no México, no começo do ano, foi no começo do ano. E aí eu chamei a Rayane para passar um pouquinho dessa vivência, né? E ela falou assim que os técnicos lá, né, a cobrança delas de se dedicarem realmente ao treinamento, que é uma falta de respeito com o técnico, você não dá o 100%, né? Coisa que aqui, às vezes, nos nossos treinamentos, né, as meninas com 30, 40, 50, 60% da capacidade, né?
É, Então, eu uso bastante essas vivências, essas experiências das meninas aí para a gente evoluir. legal. Eu estava te perguntando, antes de cortar, que assim, a gente tem visto o pessoal de escolas particulares, escolas estaduais e municipais, é, qual a maior dificuldade, como que você vê o nível do basquete, né, nessas escolas? E como que pela sua vivência, como que você foi procurar o seu conhecimento? Porque a gente vê muita gente falando assim, não, mas o técnico não tem capacitação, a gente não tem escola de treinadores, mas a gente está vendo um cara aí que está fazendo um monte, porque foi atrás, foi buscar o seu conhecimento, foi realizar, né? Como que você vê isso daí? É. Eu uso bem o exemplo do Estado, né, Adriana? Aham, É, muita gente falando, né, que o sistema é ruim, não tem material, a quadra é uhum, ruim, uhum, enfim, tudo é ruim, mas e aí? Você vai ficar nessa e vai ser ruim também? uhum, Então, eu quis realmente oferecer algo de qualidade e eu parti do princípio de me aproximar das pessoas que realmente entendem do basquete, de estudar, né? Então, eu via a Fê, né, falando esses dias que o Rodrigo saía daqui, ia lá para Osasco, assistir o treino da Fabi, do Cris, do uhum, Paulinho, na época que estava, da Lu, né? Então, eu fazia realmente muito isso para a gente aumentar aí o meu leque aí de conhecimento do basquete para aplicar melhores treinamentos, né? Então, eu usava lá, aplicava lá, às vezes não dava para fazer isso, né? E aí eu mudava de novo, eu chegava nesses técnicos, aí eu conversava e perguntava, né, o caminho, e jogos também, uhum, da federação, que é um nível muito bom, né? uhum. E engraçado, né? Só o aquecimento, às vezes, você aprende tanto, né? Com exercício diferente, de fundamento, e você acaba trazendo para o seu contexto. E aí, a partir do momento que você vai abrindo esse leque aí de network, né? De Uhum. competição, de conhecer os técnicos, as coisas vão aparecendo. Vai aparecendo competição, vão aparecendo convites, vão aparecendo inúmeras possibilidades aí de você evoluir e crescer. Então, basicamente, o caminho foi esse. Ou seja, né, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente sempre quer melhorar, e claro que tudo tem as suas dificuldades, né? No clube mesmo a gente tem as dificuldades. Às vezes você não consegue montar uma categoria, às vezes você não consegue ter um espaço de treino, às vezes você tem que dividir com outros esportes, enfim, todo mundo tem a sua dificuldade, mas você tá dando uma lição na prática de que você tem que sair da sua zona de conforto e ir lá buscar, né? E acho que isso daí é Exatamente. o mais importante para os nossos treinadores, né? Eu acho que a gente não pode deixar de reivindicar as coisas que têm que ser feitas, mas também não pode ficar sentado esperando, né, Rodrigo? Olha o que você Ah, realizou e o trabalho que você realiza é fenomenal, né? É uma coisa linda. exatamente. Quando a gente chega nas competições, né? Uhum. Tudo uniformizado, camiseta de aquecimento, né? Agasalho, aí. Nossa, mas qual colégio particular vocês são, né? Fala, não, a gente é do estado, né? Ah, que legal. E é bacana isso, né? É bacana ouvir porque isso só motiva a gente a continuar mais e mais, né? Com certeza, com certeza. O que você acha qual é a carência? Você falou que você foi buscar o conhecimento, né? Mas qual foi a sua carência? Qual conteúdo você era carente? Porque você é professor de educação física, você tinha um conteúdo básico, uma formação básica, mas o que você sentiu falta para ir procurar fora? Eu senti falta da metodologia de como aplicar melhor aquele conteúdo, como fazer o aluno entender. Então, para mim, eu fazia muito exercício de cone, por exemplo, e Uhum, o exercício analítico. E do analítico eu já ia para um exercício global, por exemplo, que é do 5 uhum, contra 5. E eu tentava orientar nesse exercício global, né, de 5 contra 5, todo o jogo inteiro. E eu não conseguia entender a importância de você dividir ali, né, uhum, os espaços da quadra, né? Então, pegar o jogador que joga ali na lateral, ou joga de armadura, ou joga lá embaixo, ou joga em qualquer posição, de fazê-lo uhum, vivenciar aquela movimentação ali com a uhum, marcação, né? Então, eu peguei o jogo que é de 5 contra 5, mas raramente ele acontece 5 contra 5, né? Se você pegar um jogo aí, nossa, ele acontece muito 2 contra um contra um, 3 contra 2, né? E algo assim que eu entendia que no jogo só tinha o ataque e a defesa. E eu esquecia de quão era rico a transição, né? Seja ofensiva, seja defensiva.
né? De você Uhum. contra-atacar com qualidade, de você ter um equilíbrio defensivo aí de qualidade também. Então foram esses conteúdos assim que eu queria atrelar Uhum. aos fundamentos para Uhum. as meninas poderem usar ali com comportamento, né? Que você não precisava ficar toda hora falando no jogo, porque o atleta quando ele entra na quadra, né? Ele tem a pressão do jogo, né? Dos companheiros, torcida, tudo. Então se você ficar falando ali, ele não vai, né? Ele não vai, ele trava. Aquele vai que a gente, né? Que eu falava muito antes, né? Agora trocou o vai por alguma orientação que é realizado no treinamento. Então, basicamente, nessa linha que eu ia buscar, a maneira com que os técnicos é, trabalhavam esses sistemas, né, essas Uhum. movimentações ou com essas partes da quadra. Bacana. Tem um amigo aí, o China, ele trabalha lá em Campinas, também em escolas públicas, está fazendo um trabalho maravilhoso. Ele está perguntando para você se o Estado oferece alguma capacitação. Não, não oferece. A gente tem os nossos jogos escolares, né, que é o único que Aham. acontece nas suas fases pré-mirim, sub-12, mirim, sub-14 e infantil sub-17. E aí tem Uhum. as orientações técnicas, né, que é para falar de regulamento. Mas nós tínhamos aí há uns 5 anos atrás, né? Mas assim, ele era mais voltado para a educação física escolar ou alguma modalidade. É, a modalidade em si, hoje em dia específica, a gente não tem. Não tem, entendi. É complicado, né? Porque às vezes você vê, você teve essa coisa de procurar, né? Mas às vezes o professor, por algum motivo, não tem isso e também não é oferecido, né? Então acaba entrando num lugar aí que fica hiper carente e não evolui, né? Qual a Exatamente, mas não é só no importância? basquete, não, isso qualquer É tudo, modalidade, viu, né? Adri? Tudo, é tudo, né? Tudo. Porque geralmente quando você vai dar aula na escola, acho que poucos são especialistas mesmo, né, em alguma área, mas geralmente você tem a noção de tudo, acaba dando aula de um monte de coisa. Eu fui dar aula no SESI, no Senai, de futebol. Eu tive que correr atrás de futebol, porque ali era só futebol. Falei, ô gente, vocês tiram a bola da mão e joga no pé, já complicou para mim. Mas é bem difícil isso. Qual a importância do basquete escolar para você ter em contato? Você está mandando menina para clube, você tem jogadora sua que foi para fora do país, você tem jogadora que foi para uma seleção brasileira. Qual a importância do esporte escolar, do basquete escolar, para o basquete nacional, seja ele de base, seja ele adulto? É, o Walter do circuito escolar, ele tinha feito um convite, né? Para a gente participar de alguns eventos pelo circuito escolar em alguns países, né, da Europa. Então, o basquete ele ia para a França participar de uma atividade lá, né? E aí eu estava estudando um pouquinho de como que é lá, né? A importância dos clubes, né? A importância que eles dão para o trabalho na escola, né? Como que eles abraçam a escola. Eu acho que falta isso, né, Adri? A gente, ao mesmo tempo, não tem essa capacitação na diretoria de ensino ou pela Secretaria de Educação. Mas se a gente Uhum, pegar as federações aí e os clubes atenderem a escola, porque de onde vêm os atletas, né, para o clube? Vem da escola, né? claro. E assim, eu tenho o privilégio hoje em dia de poder escolher qual é o clube que a minha atleta vai. Então, por Uhum, exemplo, se a gente tinha muito aí algumas equipes aí atrás da minha equipe, do meu time que foi bi na NBA ano passado, né? E uhum, aí eu pude discutir, conversar e falar assim, o que você vai oferecer, né, para minha atleta? Então, assim, a gente tem 65 jogos no ano, né? Se o clube consegue oferecer mais ou tem uma possibilidade maior, como foi o caso da Rayane, que está lá no Bradesco, ou até mesmo, que a Júlia é um caso à parte, né? A Júlia já sim. veio, né, aos 13 anos, né, e aí Bradesco, Santo André, mas hoje em dia eu consigo falar assim, né? A gente oferece isso, o clube consegue oferecer mais? Então, beleza, se consegue oferecer mais, pode ir, né? E a gente Uhum, faz trabalho paralelo. Agora, se as federações, os clubes olhassem para as escolas, né, e oferecessem lá ajuda, seja de material, seja de metodologia, para chamar o professor, ficar mais próximo dele, acho que a gente ia crescer tanto enquanto basquete, né, principalmente feminino. uhum. Sem dúvida, sem dúvida. E
E você depois, você falou que foi procurado por algumas pessoas, da mesma forma que você foi procurar o conhecimento, outros professores, vendo a sua trajetória, vendo que você teve êxito, tanto dentro de quadra quanto na história com as meninas, também vieram te procurar para buscar esse conhecimento e essa experiência que você estava tendo? Sim, vieram muitos professores, né? Principalmente os professores que são mais próximos lá da Uhum, região, né? Tem o caso de um professor que trabalha numa escola muito próxima lá, que faz um trabalho com basquete masculino, foi lá também inúmeras vezes, né? E assim, tudo é, que eu possa compartilhar aí, né? Seja de material, de vivências nossas aí, né? Eu compartilho, né? Indico para clube, indico para projetos, né? Que é o caso, por exemplo, hoje do Superação, né? Ele uhum, veio, foi uma das pessoas que eu indiquei para lá e hoje em dia ele faz parte do processo lá do Superação, né? Então ele participa das palestras, os meninos uhum. acabam jogando lá, fazendo parte de algumas equipes. Então, eu acho que eu pego essas pessoas aí que eu tive contato, né? O Márcio, né? Lá no São Bernardo, né? O Cris no Bradesco, é, a Fabi e tantos Uhum. outros grandes técnicos aí que compartilharam assim comigo tudo que eu precisei, né? E tudo que eu pergunto, seja qualquer hora, eles ajudam. Eu acho que a gente tem que ser assim. Eu acho que o nosso esporte só vai crescer assim, né? Eu participei de uma clínica lá no Bauru Basquete e Uhum. aí o preparador físico lá ele estava falando, né? Ele falou, às vezes no Brasil, não agora, porque eu acho que principalmente no basquete mudou bastante, né? Mas em algumas áreas, né? Quando você vai perguntar alguma coisa, né? O pessoal esconde, parece, né? E em outros países, né? Ele fala que é muito tranquilo, né? Às vezes você chega para pedir alguma coisa, algum conteúdo, e o pessoal já pergunta se você tem um HD lá para passar tudo que eles têm, né? Isso é muito bacana, né? E É, quem ganha com isso é o esporte, é o Brasil, né? exatamente. Exatamente. E ainda tem, viu? Infelizmente ainda tem um pouco disso, mas eu acho que a nossa cabeça está mudando, porque é o que você falou, a gente não é guardião nem da verdade, nem da metodologia fantástica, né? A gente tem que compartilhar, porque o que você aplica aí, eu vou aprender, mas talvez a minha realidade seja outra, e por aí vai, e a gente vai trocando conhecimento, e você vai me fazer melhor, e eu vou te fazer melhor. Então, eu acho que é por aí, e esse trabalho seu comprova isso, né? Que você foi buscar o seu conhecimento e fez um trabalho incrível e, ao mesmo tempo, também divide essa sua experiência. Isso é sensacional, Rodrigo. É sensacional mesmo. Como que se a gente olhar para o seu time e falar assim, esse é o time do Rodrigo, o que que ele tem que ter? Qual a característica desse time do Rodrigo? Ele tem que ser muito aguerrida, né? A equipe. Ela tem que vibrar bastante, ela tem que falar muito na defesa, o banco tem que vibrar o tempo todo. A gente tem alguns momentos do jogo que a gente, por exemplo, se a gente faz cesta, a gente vai marcar pressão. Se a gente não faz cesta, a gente volta para marcar ali meia quadra, individual, né? Aham, Então é o tempo todo tirando a outra equipe da zona de conforto, né? Sem deixar bater bola, sem deixar fazer o passe, sem deixar ir para o arremesso, né? uhum, A menina que não estiver marcando a bola, né? Ela tem que estar olhando o tempo todo para o jogo, porque a antecipação é muito forte. Se a menina que está sendo pressionada com a bola, com certeza vai vir um passe quebrado, um passe fraco, é aí que a gente tem vantagem. Então, a nossa equipe, quem olha a nossa equipe, fala, tem que saber que vai jogar contra o Recanto, vai encontrar essa dificuldade, né? Que é o que a gente uhum, trabalha muito em situação de jogo. Ao fato de você trabalhar aí sempre em situação real de jogo, a gente aham, possibilita essa agressividade nas meninas, né? bacana. E fazendo, por exemplo, hoje vocês são o Recanto, vocês são conhecidos, vocês têm, é o que você falou, nós vamos jogar contra o Recanto, o pessoal já olha com outros olhos ali, né? E isso aumenta a expectativa também das suas atletas. Então, peraí, agora eu estou um patamar acima, né? Como que você trabalha isso? Porque agora, se você abaixa um pouquinho, talvez frustre demais, né? Mas você tem que manter elas querendo sair da zona de conforto, né? Como que você faz isso? Talvez essa coisa de colocar um sparring aí em uma categoria acima seja uma tática bem bacana, uma estratégia, né? Bem bacana. Sem dúvida. Eu vou usar o exemplo. A gente tem as duas competições que até então tava assim em linha de frente para a gente, que era a NBA Júnior e o Uhum, GESP, né?
Uhum. E esse ano que a gente ia buscar o tricampeonato da NBA, é o terceiro ano que a gente faz essa preparação em Ilhabela, bem no começo do ano. Então, esse ano em Ilhabela estava a equipe de Ilhabela, que é um trabalho bacana lá do Jota, um trabalho muito forte, né? Tinha Barretos, que joga a federação, tinha Mauá, que tinha acabado de vir do Chile, né? Uhum. Acho que uma semana e meia de competição lá, e a nossa equipe. Então, a gente jogou ali contra todas as equipes, fizemos a final contra a Ilhabela. Na fase classificatória, a gente ganhou de Ilhabela, mas na final a gente perdeu, porque a gente entrou realmente com esse, vamos dizer, com outro olhar, né? Achando que ia Uhum. ser uma zona de conforto para a gente. Então, participar dessas competições numa categoria acima serve muito para a gente, para o nosso planejamento, para a gente não errar na hora que a gente não pode errar, que foi o caso Uhum. da NBA do ano passado, né? A gente fez a Uhum. final contra a equipe aí da Fê e da Fabi, né? Uhum. Equipe muito forte. Então a gente ficou atrás do placar o tempo todo, a gente empatou faltando 30 segundos e viramos na prorrogação faltando 5 segundos. Então era um momento que a gente não podia errar. Mas Uhum. assim, como que você fala assim para as meninas de 14, 13 anos não pode errar, né? Sendo que É. tem que errar mesmo, e é nesse erro que a gente vai melhorando. Mas, Uhum. como eu te disse, né, a gente participa de muitas competições com categorias principalmente acima, que dá uma segurança para a gente em alguns momentos do nosso jogo. E isso tem Legal, sido fundamental para a gente. legal. E você tem sub-10 ainda. Tenho. E esse sub-10 ele participa do quê? Festivais, joga pouco, menos do que poderia. Como que você motiva essa garotada do sub-10? Dri, a gente tem algumas competições que nos ajudam bastante, certo? Para preparação. Tem outras que nos ajudam, mas a gente coloca para rodar. Por exemplo, tem o circuito escolar, que eu sei que a realidade lá, até porque eu trabalho no liceu, eu sei como que é, e tem outros professores que Uhum. trabalham com 1, 2 treinos na semana, né? Que tem um calendário aí acadêmico bem puxado, o calendário pedagógico, e eu uso, por exemplo, um sub-10 para jogar uma competição que não vai exigir tanto das meninas. Então, tem as meninas que são federadas, que já jogam a federação, que vão jogar as outras competições comigo. Então, eu pego essas Uhum. meninas e coloco no sub-12, meninas no sub-10, coloco elas na Liga Nescau, né? E Uhum. subo as meninas do 13 para jogar a categoria acima, né? Mas Entendi. eu uso essas competições assim, jogos, festivais. O Bradesco ele fazia bastante, né? E eu Uhum. sempre encontrava com a turma de Santo André. Eu não sei se cheguei a encontrar com você naquela época, 2014, 2015, 2016, que o Bradesco fazia inúmeros festivais no ano. Fazia festivais, é. É, a gente começava lá de 3 contra 3, depois 4 contra 4, 5 contra 5, até chegar no final do ano, né? Eu participo Uhum. dessas atividades. E sempre que acaba o treino das meninas menores, começa o treino das maiores. A gente sabe que no nosso processo de aprendizagem, a gente aprende muito, algumas pessoas aprendem ouvindo, outras assistindo, né? E o exemplo ali, né, é muito forte, né? Eu vejo, por Uhum. exemplo, Santo André, que tem essa possibilidade das meninas mais novas assistirem as meninas mais velhas treinando, é absurdo como aprendem, né? E eu faço Uhum. as meninas assistirem o treino das mais velhas. Uhum. É, é, eu fico bem feliz com o que você. Eu estava falando em algum lugar, eu não lembro aonde que eu falei, que todos. E você faz um trabalho Sim. de. Você faz um trabalho de ponta, um trabalho dentro da sua grandeza. É incrível. Você coloca conceitos e uma forma de trabalhar sensacional. Parabéns. Parabéns mesmo. Poxa, obrigado, Bi. É bacana a gente ver isso, Obrigado, obrigado. porque às vezes a gente não vê, às vezes a gente vê situações que a gente tenta passar num clube de uma maneira mais, é, não profissional, porque não é profissional, mas assim, com uma seriedade um pouco maior do que numa escola, num escolar, mas que você faz dentro da sua grandeza de maneira muito legal. E os resultados estão aí para mostrar isso. Sensacional. Como que você faz para se manter. Hoje a gente, você já falou que procura o seu conhecimento, tudo. O que você está fazendo hoje para você se manter? Hoje a gente tem live, tem tudo aí, tem informação, a gente tem que selecionar, porque senão a gente fica louco, né?
Porque às vezes a gente É, seleciona algumas coisas que a gente não vai nunca aplicar, mas também é bom para conhecer, né? Eu também acho importante. E como que você está trabalhando as meninas nesse momento, né? Nesse momento de pandemia, que a gente não pode se encontrar, mas eu não sei a realidade de cada uma delas, se tem condição de ficar virtualmente conectada o tempo suficiente para fazer alguma atividade. Como que você está lidando com isso? Adri, primeiro, é, esse momento que a gente está vivendo, um momento único aí, tomara que a gente não tenha que passar nunca mais por isso, né? E se Deus quiser, isso vai passar logo e a gente vai sair dessa bem. Eu estou usando esses momentos que a gente tem aí, que tantos técnicos têm compartilhado muitas coisas boas, né? Aham, É, enfim, pelo Instagram, pelas lives, né? Pelo Zoom. Eu estou participando de um grupo de basquetebol em foco e tem passado bastante coisa legal, né? Só nas últimas semanas aí que a gente pegou a reunião lá do Cris, do Neto, o Galvani, que é técnico da categoria de base do Corinthians, né? Que falou muito aham, sobre subir atleta, né? De jogar a categoria acima, né? Coisa que na Espanha, né? E aham. nos Estados Unidos fazem bastante, né? Só comprova aquilo que eu já trabalho lá no Recanto, assim, né? Isso vem para reforçar e para eu acreditar ainda mais nesse trabalho que é feito, né? E hoje em dia Aham. tá muito legal mesmo, porque todo mundo está compartilhando, acho que é o momento também da gente voltar a trabalhar, né? E o treinamento, de compartilhar aquilo que a gente fez, e tantos técnicos incríveis aí têm feito bastante coisa e têm compartilhado bastante. No caso das meninas, eu passo um programa de treinamento para elas, né? Um trabalho físico e técnico no início da semana, então elas fazem todos os dias, elas postam no Face e mandam um vídeo para mim, né? Então, através disso, chega na sexta-feira, a gente faz um controle semanal das meninas, de quem treinou e quem não treinou. Fora Aham. isso, a gente tem, por exemplo, a gente nesse bate-papo que a gente está aqui na live, né? As meninas têm um questionário a responder depois, né? Boa, meninas. E tem muitas meninas que não estão participando porque estão em aula online agora, né? Mas elas Aham. compartilham e elas têm que responder o questionário para mim. E nessas 3 lives que eu participei, nessa é a quarta hoje, sempre tem um questionário para as meninas, né? E é no pé delas ali para elas não pararem. Mas eu falo assim, né? Essa série do Netflix do Jordan tem ajudado tanto a gente e tanto eu tinha falado para as meninas dela, né? Aham. Da mentalidade Mamba, é, do Kobe, né, do LeBron, por que eles são diferentes, por que o Stephen Curry é diferente, por Aham. que uma atleta nossa, a Rayane, por exemplo, ela é diferente, é porque acredita no treinamento, porque se dedica, porque ela quer ficar à frente das outras, ela não quer... eu uso sempre alguns exemplos, né? A gente tem algumas meninas que chegam no treinamento, elas treinam 50%, 60% do que elas podem, né? E tem algumas meninas que começaram em tão pouco tempo, mas elas treinam ali 80, 90% da capacidade delas, né? 100, 150%, e elas rapidamente passam aquelas outras meninas, né? Sim. Então, esses exemplos aí são muito positivos para as outras. E é dessa maneira que eu tenho trabalhado com elas. Legal. Depois eu não sei se eu compartilhei com você ou não, mas tem um trabalho bem interessante que eu vi esses dias. Pessoal da Argentina, com mais as federações ali, estão fazendo um torneio virtual de mini basquete. Sensacional. Eles É mesmo? colocam as duas equipes lá. Eu assisti um pedaço. E aí eles passam tarefa para drible, todo mundo põe a câmera driblando, quem não tem bola faz de outra forma. Aí eles começam a fazer perguntas. É sensacional, vou passar para você. Eu queria até fazer com as minhas Ah, adultos legal. isso. Eu achei muito legal. Porque de repente Passa assim. você pega o Recanto, pega um outro time ali, ó, convida e faz um duelo, faz um amistoso virtual. Eu achei sensacional. Meu. Não, legal. Boa ideia. Não é bacana? A gente está Boa vendo ideia. cada ideia a gente está vendo que tá demais. O Godoy está perguntando o que você acha para o Recanto, o que falta para o Recanto participar de um campeonato paulista. O Godoy, um grande amigo aí, ele é técnico do Band, né? Colégio Bandeirantes, uma das referências aí pra gente também, de conhecimento, conhece demais do basquete e um coração enorme. O Godoy, enfim, já te falei, é referência pra gente, né? Respondendo a pergunta, Adri, falta recurso, né? A gente sabe que é muito caro jogar um paulista, né? A gente, esse ano,
como a gente estava pensando aí no tricampeonato da NBA e da gente chegar forte no estadual e pleitear uma vaga para o brasileiro, né? Esse ano ia ter que tirar muito mais as meninas da zona de conforto. Então, a gente ia jogar pela primeira vez a NCB sub-11, sub-13, sub-15, né? A gente ia jogar a lista, que é a Liga Paulista, que é a Série B do Campeonato Paulista, porque a taxa é bem inferior, só que daí eu ia pegar a base do sub-13 e a base do sub-15 e submetê-las a jogarem no sub-17, então ia ser um aprendizado muito grande para a gente, né? Para a gente ir para o estadual bem. Mas está faltando para a gente recurso, né? Para a gente ir. Hoje em dia a gente tem umas pessoas que ajudam a gente consegue suprir aí lanche, né? Calçado, transporte das meninas, porque não é brincadeira, né? A gente colocar aí uma rotina de 1 ou 2 jogos na semana com van, né? A gente tem ajuda de muitos pais. Mas a gente queria jogar essas competições, a gente queria jogar esse festival que tem no Paraná, né? Eu entrei em contato com o organizador de uma competição que tem no Chile, né? Que Mauá fui jogar lá e a gente estava vendo já, ele ia vir para São Paulo agora em março, né? Que passou para poder divulgar esse trabalho lá, essa competição, e a gente ia tentar de tudo quanto é forma para participar em janeiro de 2021, mas aí com tudo isso que aconteceu, a gente não sabe para qual caminho a gente vai, né? É complicada essa pergunta, né? Porque você vê o campeonato ele é bem caro, é um investimento grande para qualquer clube. Imagina para uma escola, seja estadual, municipal, tem que ver os prós e os contras. Eu estava falando acho que com a Fernanda, não sei se você acompanhou, ou a Leminati, que elas não estão jogando o Sub-13 na federação para poder jogar mais outros torneios. Isso é muito melhor para as meninas do que você falar assim, participei do Paulista, eu sou campeão paulista. As meninas podem jogar com a verba ou um pouco mais de verba, jogar 2, 3 campeonatos, jogar mais vezes e eu acredito que evolua mais, não? Sim, é verdade, né? Eu estava conversando com a Leminati no final do ano, né? Antes de fazer a final, ela foi assistir um jogo nosso, Mauá e Recanto, né? E a gente com volume grande de jogo ali, né? E aí no final do jogo ela falou, poxa, Rodrigo, que volume, né? Absurdo que tem assim de jogo do nosso Sub-13. Eu sei que eu não consigo proporcionar isso para todas as categorias, porque acaba indo para alguns clubes, né? Então, por exemplo, tinha algumas meninas que estavam jogando em um clube ano passado, né? E nesse clube estava priorizando 1, 2, 3 jogadores em algumas jogadas, então ela estava indo lá para marcar ou para passar bola, né? Então, por isso que eu te falei, hoje em dia, para liberar alguma menina para algum clube, eu tenho que realmente conhecer a metodologia, né? Porque a gente tem que ver qual clube que é preocupado com a formação e não em ser campeão naquele ano, né? Perfeito. A gente tinha algumas meninas que estavam indo para alguns clubes aqui e estavam voltando com lesão e, sabe, não estava Rodrigo, jogando. já emenda nessa sua resposta aí, o Robson pergunta do assédio das escolas particulares, né? Acho que entra um pouco nesse assunto também. Eu acho que em relação a assédio de clube e assédio de colégios particulares, vai muito da postura do técnico, né? Hoje em dia, o Amorim não tem mais o basquete feminino, 2020, né? Então, foi para Campos Sales. A Fernanda, se ela tiver interesse em algum atleta, eu tenho certeza que ela vai me ligar. Fala, Rodrigo, qual a possibilidade disso, de aquilo? E a gente vai ver o que é melhor para atleta. Como já aconteceu esse ano, de ter uma atleta dela, que não teve lá condições de ficar lá no Campos Sales, e ela indicou a mãe para procurar o Recanto. Você vê, a menina que saiu, que está no Campos Sales, que mora em Guaianazes e que veio para a gente. Eu acho que vai tudo do respeito, né, do que é melhor para atleta naquele momento, né? Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta, mas vai muito do caráter, enfim, do respeito de um técnico pelo outro. Essa até é uma pergunta que vai mais ou menos no aquele questionário da UOS que está fazendo sobre ética no esporte, né? E fala se você tem uma jogadora, e eu quero chamar uma jogadora sua, né? Se eu converso primeiro com você, com o pai dela, com o diretor do clube, né? Eu, particularmente, acho que o treinador é a referência ali, né? Então, eu acho que você tem que, qualquer coisa, você tem que falar com ele primeiro, porque se ele
Se ele falar assim, não é pertinente, o pai vai saber, o diretor do clube vai saber e vai ser encaminhado, né? Eu acho que o treinador ali, ele tem um papel para todos os lados, né? Então ele É, tem que ser exatamente. Se a gente pegar aí de respeitado. 10 atletas aí, é um pai, dois pais ali que acompanham e sabe realmente. O restante, os Uhum, outros pais, enfim, qualquer lugar que a filha estiver jogando, o pai uhum, não acaba não acompanhando, né? Então, o professor é exato. referência, ele sabe ali da formação, sabe que é lógico, né? Se chega até a aluna, ou até a mim, e pergunta se é para o bem da menina, se ela vai evoluir, se ela vai vivenciar muito mais coisas, não tem problema liberar, não vejo. Claro, Mas ali claro, preocupado realmente na formação e não em ser campeão naquele ano, né? claro, claro. Como que você trabalha, Rodrigo? A gente está falando de estudo e esporte, né? Aí a menina vai, ela se dedica, ela tá se empolgando demais aí com o trabalho no esporte, mas aí ela desliza lá nos estudos, né? Qual é a sua relação com os professores e como você trata isso dentro do seu método aí? A gente sabe que os nossos estudos é o que fica aí, que vai levar a gente para todo sempre, né? Uhum, E eu falo para as meninas muito isso. E dou exemplos também de fora, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, se você tiver a nota ruim, a gente sabe o que acontece, né? Em relação ao esporte. Os professores sabem, a coordenação, né? E a direção, então qualquer deslize, qualquer saída da linha, a direção me chama lá, junto com a atleta, e a gente tem a primeira conversa, e aí a segunda conversa já é diretamente com os pais, né? uhum, E aí, como que funciona ali a punição? Porque, assim, o pai, qualquer coisa que a filha dê trabalho, o pai que de repente tem essa visão de querer punir a filha ou dar castigo, quer tirar do basquete, né? Porque uhum, acha que ali ela é um momento de diversão dela. Muito pelo contrário. Ela vai treinar até muito mais, ela vai ficar, de repente, aí sem jogar, mas não vai deixar de treinar, até que ela entre na linha. A gente teve aí, eu posso citar até nome aqui, que não tem problema nenhum. A Rayane, que é atleta do Cris, do Bradesco, nossa, dava trabalho demais. Ué, Demais no segundo, terceiro, quarto ano. E você vê, é uma conversa que a gente teve com os pais, com o esporte, né? E a saída dela para o Bradesco, a continuidade dela no Recanto, que ela jogou com a gente até o sub-14, né? Vivenciando uhum, outras coisas que o esporte proporcionou dentro de quadra, ela mudou completamente. legal. E hoje em dia é referência para a gente aí, né? E tantas outras meninas, né? Que deslizava e aprontava, ou de repente não entregava alguma atividade, os professores já vêm, já entram em contato comigo e a gente coloca na linha de novo. Então esse trabalho é muito conjunto, né? O esporte e o Legal. pedagógico. Legal. E às vezes nem o inverso, né? O professor vem pedir aquela ajudinha. Ô, professor, fala com a menina que ela não tá prestando atenção, dá uma ajuda. Tem o caminho inverso também, né? Rô, Sim, a sim. gente, a gente falta 2 minutinhos aqui para acabar. Oxe. O Jair está perguntando se existe uma posição da escola para ajudar a atleta ou a estudante. Por exemplo, adiantar uma prova, dar um reforço. Por exemplo, você vai jogar e precisa transferir uma prova, alguma coisa nesse sentido. E já emendar a última pergunta, qual foi a sua motivação para trabalhar no Recanto, né? O que te motiva a trabalhar ali? Tá, respondendo então a pergunta do Jair, todo ano entra professor novo e a gente tem um apoio muito grande da gestão. Essa parceria que a gente tem com a gestão acho que é fundamental. Sempre quando a gente está em viagem, quando a gente está em jogo, né, o professor ou ele antecipa ou ele acaba adiando lá a atividade. Se tem algum atleta que precisa fazer alguma outra atividade, não tem problema nenhum, a gente conversa, a gente tem essa parceria muito grande. Então, Legal. isso para a gente é fundamental, né? Uhum. Desculpa, a pergunta Do Godoy, o que te a motiva a motivação, trabalhar? né? É, eu falo que eu tenho uma missão ali naquele bairro, Rodri. Eu não almejo assim, claro, se eu puder conciliar qualquer outro trabalho, é um prazer sempre, né? Mas a minha missão está naquele bairro, informar e transformar vidas pelo esporte. Eu sei o quanto é impactante direcionar a menina aí para a vida. Eu sei que se não tivesse basquete, eu sei que a metade da minha equipe aí estaria no caminho errado, ou estaria Sim. com gravidez precoce, envolvida em drogas, né? Envolvida Uhum. em algumas outras atividades que não é relacionada ao esporte. Então, Uhum. minha maior motivação é influenciar e ajudar essas pessoas que moram nesse bairro. Tanto é que Beleza. hoje a gente tem a Sodexo,
mas a gente Ó, tem a peraí. intenção aí de trazer Rô, plano de saúde. peraí que a nossa live vai terminar em 18 segundos. Eu vou fechar aqui, a gente volta rapidinho pra gente finalizar, porque senão ela vai cair e nós vamos sumir todo mundo, tá bom? Aí a gente volta todo Tá mundo. As bom, meninas fechado. voltam logo aí, hein? Tá bom, galera, voltem aí, hein? Paulão, valeu!